Efésios, capítulo 5, verso 21. O texto diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus eterno, mais uma vez queremos te dar graças pela tua misericórdia que se renovou nesse dia a nosso favor. E a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E queremos te dar graças também por termos a tua palavra para a nossa edificação. Ajuda-nos a considerá-la, que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento, mas nos capacite a gravar os princípios da tua palavra e, mais do que isso, que sejamos estimulados, desafiados para colocá-los em prática, a fim de que o teu nome seja glorificado e a nossa vida possa manifestar verdadeiramente aquilo que a nossa profissão de fé apresenta. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, abençoa especialmente cada casal que está aqui nesta noite, na tua casa, para te prestar culto. Ajuda-nos e perdoa também, Senhor, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, casais brigam. Sexta razão, porque muitas vezes nós observamos um descompasso espiritual entre os cônjuges. Não raro nós observamos na vida da igreja, muitas vezes o marido sofrendo para rebocar a esposa que não anda bem na vida espiritual, ou sempre foi assim. A mulher se mostrou muito pouco comprometida com as coisas de Deus. E o marido sofre porque ele tem que fazer uma força muito grande para rebocar a mulher. Não é fácil. Mas o contrário também pode acontecer. A mulher, talvez por ter uma experiência espiritual mais vigorosa, sofre porque fica insistindo com o esposo para ele cumprir obrigações elementares no que diz respeito à função que ele deve exercer dentro de casa. Só por exemplo, surge uma questão, uma contenda entre os filhos e o camarada fica com as pernas cruzadas no sofá, vendo o jogo do Flamengo e a confusão correndo. E a mulher tem que dizer, olha, resolve a situação, porque quem tem que tomar a frente é o sacerdote do lar. Outras vezes, a mulher quer ficar em casa durante o domingo para fazer comida ou sei lá o quê, e o esposo vai para a igreja e fica dizendo, olha, tu não vais para a igreja hoje? E dizer isso todo final de semana é muito cansativo. Descompasso espiritual entre cônjuges é uma razão que muito frequentemente nós observamos no relacionamento conjugal, que traz problemas. Eu queria fazer duas observações. Há pessoas que se convertem e o outro lado da relação permanece incrédula. Nós observamos na vida dentro da igreja que muitas vezes nós temos apenas um cônjuge se convertendo e o outro permanecendo na posição de incredulidade. É claro que aqueles que se convertem estando já casados devem exercitar uma dose maior de paciência com o cônjuge que ainda não entendeu o evangelho e ainda não abraçou a fé como deveria fazê-lo. Isso a gente precisa observar, porque preste atenção, quando
um dos cônjuges se converte, preste atenção nesse princípio, e a outra parte resiste em abraçar o Evangelho ou diz que não quer, a conversão não pode inviabilizar a comunhão conjugal. Porque a pergunta é a seguinte: ora, se os dois estavam vivendo relativamente bem e uma das partes se converte e o casamento entra em colapso, a gente deve suspeitar dessa fé. Porque nenhuma conversão pode inviabilizar a comunhão conjugal que já existia antes dessa experiência com Deus. Parece óbvio. E nós temos até essa orientação no Novo Testamento. Se você for ver na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o apóstolo gasta 6 versículos, apenas um ele dedica aos homens, que é o versículo 7. Mas ele gasta 6 versículos, o apóstolo Pedro, dizendo que as mulheres que haviam se convertido naquelas regiões para as quais o próprio apóstolo está escrevendo, que elas deveriam permanecer firmes, dando testemunho, tendo cuidado para com os seus esposos. E preste atenção, naquela época, a relação conjugal, o homem tratava a mulher como se fosse pior do que uma mercadoria de valor, não é? E o apóstolo diz: olha, para essas mulheres crentes, permaneçam firmes, observem os conselhos bíblicos, sejam submissas. Mas as mulheres da igreja poderiam perguntar: mas submissas a maridos ímpios? O apóstolo ia dizer: sim, vocês precisam ser submissas a maridos, mesmo que o marido de vocês sejam ímpios. E você tem as orientações lá. E o apóstolo Pedro parece que tem em mente, é o que está por trás, né, o pano de fundo daquilo que ele escreve, a ideia de que os maridos não queriam nem ouvir o Evangelho. E o apóstolo diz: olha, fiquem caladas, mas deem testemunho, porque o testemunho de vocês vai fazer a diferença. Essa é a orientação bíblica. Portanto, irmãos, relações conjugais, onde nós temos apenas um cônjuge convertido, o crente deve investir pesado em oração, pela parte que ainda não se converteu. Deve investir pesado em dar o melhor testemunho possível dentro de casa, para que o outro lado não tenha o que dizer da fé que o crente abraçou. E se houver oportunidade e abertura, o crente deve falar do Evangelho para o seu cônjuge que ainda não se converteu. Essa é a orientação das Escrituras. E preste atenção: oração, testemunho e falar do Evangelho vai exigir de nós muita sabedoria, muita paciência, muita perseverança, até que a gente possa ver, se for assim a vontade de Deus, a conversão daquele que estabeleceu, daquela que estabeleceu conosco uma relação de matrimônio, né? Uma relação sagrada que não deve ser desfeita por causa da fé. Mas uma outra coisa que a gente deve observar quando nós estamos pensando em descompasso espiritual, muitas vezes nós temos numa relação conjugal o próprio homem passando por uma crise, rodopiando na pista, fazendo uma pirueta e entrando em colapso espiritual. O que é que a mulher deve fazer? Ou o contrário. Às vezes você tem a própria esposa passando por uma tremenda crise espiritual. Ou, quem sabe, nós estamos agora diante de um conflito, uma briga que aconteceu, uma discussão, uma desavença sem tamanho. Como é que nós vamos resolver esse tipo de problema dentro de casa? E a observação prática é a seguinte: crises espirituais nós devemos resolver com remédios espirituais. Irmãos, é muito comum, eu já ouvi isso inúmeras vezes. Nós brigamos em casa e na outra semana
ele me trouxe um presente caríssimo. Não resolve. Nós brigamos em casa. E eu resolvi satisfazer o sonho de consumo dele. Ele queria muito um drone, não é? E eu resolvi comprar um drone para ele brincar com um drone. Não resolve. Ou então tivemos uma briga em casa e agora ele resolveu pagar para nós uma nova lua de mel. Maravilhoso. Eu recomendo para os maridos fazerem isso com as suas esposas de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, não sei. Não é? Uma nova lua de mel, maravilhoso. Mas preste atenção, nós não tratamos problemas espirituais com uma nova lua de mel. Como crentes, nós devemos tratar problemas espirituais com remédios espirituais. E quais são remédios espirituais para crises espirituais? Eu só conheço 2. É o arrependimento sincero, que muitas vezes deve ser compartilhado por ambas as partes, né? Então, o casal brigou, a confusão aconteceu, um disse aquilo que não deveria dizer para o outro. Às vezes, as partes envolvidas têm contribuições inegáveis, são crentes, então devem parar, acabar com esse negócio de dar presente, né? De tentar compensar de alguma maneira e pedir perdão. Me perdoa, eu errei, não deveria ter dito isso, não deveria ter feito isso. Abrir o coração e confessar para o outro o seu pecado. E se o outro não confessar a parte dele, isso é problema dele. Você vai fazer a sua parte, né? Se o outro cônjuge não quiser admitir as suas falhas, os seus erros, isso é problema dele, vai se ver com Deus. Do seu lado, você vai abrir o coração, vai limpar o seu coração, vai confessar o seu pecado e vai pedir que o outro lhe perdoe. Esse é o primeiro remédio. O segundo remédio é com Deus. Você vai ter que pedir perdão a Deus, porque quando nós ofendemos o nosso cônjuge, nós pecamos contra Deus. E você precisa também resolver a sua situação com o Altíssimo. Então, irmãos, crises espirituais devem ser resolvidas com remédios espirituais. Então, não caia nessa armadilha muito comum de querer resolver problemas espirituais com procedimentos que não são aqueles procedimentos prescritos pela própria palavra de Deus. Por que casais brigam? Brigam também quando discordam da criação que deve ser dada aos filhos. Muito frequentemente se observa dentro da igreja um cônjuge, talvez você já tenha visto esse filme, um cônjuge reclamando do outro. Olha, ele é muito tolerante. Olha, eu já não aguento mais, porque os meninos pintam e bordam dentro de casa e ele é o sacerdote do lar e não toma nenhuma providência. Quem aqui já viu esse filme? Pouca gente, né? Mandar reproduzir o DVD para que vocês assistam, não é? Muitas vezes é o contrário, não é? Você tem a esposa reclamando porque o marido é excessivamente caxias, duro, implacável, opressor, estabelece sobre as crianças, sobre os próprios filhos, um controle desmedido, a tal ponto de sufocar os próprios filhos. Você já deve também ter visto esse tipo de situação. Irmãos, nem permissividade, nem opressão. Nós precisamos pensar de forma bíblica, da maneira mais sábia possível, de achar um consenso
para o exercício da disciplina das crianças dentro de casa. Muito recentemente a gente tem ouvido em vários noticiários na televisão, filhos dizendo o seguinte: nós não queríamos celular de última geração. Nós queríamos que os nossos pais dissessem o seguinte: esteja aqui 10 horas da noite. Nós não queríamos roupa de grife. Nós gostaríamos que os nossos pais sentassem conosco e dissessem: olha, vocês não podem ir para tal e tal lugar. Já imaginaram? Filhos que depois de passarem por turbulências, por tragédias na própria vida, chegarem ao reconhecimento de que eles queriam limites. Eles desejavam limites. Não era dinheiro dos pais para eles curtirem as noitadas da vida. Eles queriam apenas que os pais os amassem. E preste atenção, a Bíblia diz que quando nós falhamos na disciplina que nós exercemos sobre os nossos filhos, nós estamos dizendo com todas as letras que nós não os amamos. Porque quem ama, corrige. E os pais não devem se furtar dessa responsabilidade de estabelecer limites saudáveis, corretos, bíblicos, para a própria conduta dos seus filhos dentro de casa. Essa é a prova de amor. Se você deseja demonstrar de forma concreta o amor pelos seus filhos, você precisa colocar limites. Eles querem isso. Eu já contei essa história aqui 300 vezes, eu vou contar mais uma vez, envolvendo o pastor Armando. Em tempos atrás, mais de 30 anos atrás, né? Quando ele estava com os filhos pequenos. E ele dizia para a esposa dele: Vasti, o Tiago está triste. Ele está agora resmungando, reclamando de tudo. Parece que ele está infeliz. Eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Ele precisa de um carinho. E aí o menino dando patada para todo quanto é lado em casa, sendo rebelde, desobediente, diferente do Tiago original. Ele pegava o Tiago, chamava o Tiago e dava aquela alisada com uma chinela havaiana número 44, né, bem mole. Aparava as arestas do menino. O menino revivia. Olha, agora o garoto recobrou felicidade, contente, prestativo, amoroso. O garoto reviveu. O que é que ele estava precisando? Ele estava dizendo: papai, me ame. Papai, por favor, me ame. E era um grito surdo dentro de casa. E o pastor, com a perspicácia bíblica, dizia: ele está precisando daquela maciada no coração para que ele recobre novamente a vida, né? E volte a ser aquilo que verdadeiramente ele é. Ele está infeliz e precisa então de um corretivo. Irmãos, olha isso aqui. A falta de disciplina dentro de casa é algo tão nocivo quanto a disciplina errada. Não tem como você escolher. Se você escolher um desses dois lados, você vai estar fracassando, desobedecendo a palavra de Deus. Pais não devem se vangloriar de nunca terem corrigido seus filhos. Isso é uma ficção romântica, uma utopia. Será que eles tiveram anjos? Não conheço ninguém que tenha filhos que tenham concebido anjos. Mulheres que deram à luz anjos. Não conheço. Não tem precedente na história. E nós não vamos ter na igreja pais crentes
tendo anjos como filhos. E se não são anjos imaculados, são filhos de Adão, eles necessitarão, para o saudável crescimento na sua própria existência, dos corretivos que a Bíblia diz que são necessários para a formação dos nossos filhos. Por outro lado, pais também não devem se ufanar de oprimir os seus filhos. Nós somos agora os disciplinadores. Não vamos nos vangloriar também disso. Talvez você pergunte, como é que então nós devemos disciplinar filhos? E tem 4 conselhos aqui para você seguir. O primeiro deles é que você não pode disciplinar o seu filho com raiva. Tem que estar com ânimo sereno. Aí o irmão da igreja me disse, mas pastor, depois que passar raiva, eu não tenho mais vontade de disciplinar. Mas tem que ter. Se o filho fez uma grande tolice e você está irado, não adianta você querer discipliná-lo, porque a regra é simples. Olhe lá como a regra é simples. O pastor Martin Lloyd Jones diz o seguinte: como é que você vai querer corrigir a conduta de uma pessoa, né, que errou, se você está emocionalmente desequilibrado? Incoerente. É algo contraditório. Como é que você quer consertar o comportamento de alguém se você está desajustado no seu próprio comportamento? Como é que o sujo vai falar do mal lavado, usando o dito popular? Não tem como. As suas emoções precisam estar sob controle. Então, quando passar a raiva, quando você estiver emocionalmente bem, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia, você vai chamar o garoto ou a menina, para então você exercer o que a Bíblia recomenda. Disciplina tem que ser no lugar apropriado. Que lugar apropriado é esse? É aquela região traseira, acolchoada, que Deus preparou de forma especial para aquelas aplicações das Havaianas, não é? Então, é lá que você vai aplicar a disciplina no seu filho, a fim de corrigir o seu comportamento. Tem que ser na medida certa. É o terceiro conselho. Preste atenção. Disciplina não é alisamento. Alguns pais dizem o seguinte: meu filho, você errou, agora você vai ser disciplinado. Está vendo como você não pode fazer mais isso? Olhe lá, se você fizer isso não é disciplina. A disciplina precisa quebrar o coração da criança para que ela tenha consciência daquilo que ela fez de errado. Mas também não pode ser espancamento. Você não pode disciplinar o seu filho com cascudos. Não pode disciplinar o seu filho pegando uma vassoura para quebrar a vassoura na cabeça dele. Não é? Não, agora você vai chamar o seu filho, ele tem aquelas suas experiências na rua, né? Hoje não tem mais isso, mas no meu tempo era terrível. A pior coisa era você perder uma partida de peteca e ter que receber chulipa. Você sabe o que é chulipa? Chulipa mesmo. Então você vai chamar o filho, o irmão maior sabe o que é isso, né? Perder uma partida de peteca e pegar chulipa é muito difícil, é tortura, né? Ou então você vai colocar o filho num pau de arara. Não. O garoto disse alguma coisa que você não gostou, chama o menino, coloca no pau de arara. Não pode ser, não tem pau de arara em casa, não deve ter, né? Então tem que ser na medida certa. Não pode ser alisamento,
nem pode ser espancamento. Você tem que dosar o seu castigo para quebrar o ânimo pecaminoso do seu próprio filho. Por último, na regularidade exigida por cada filho. Preste atenção, psicologia de buraco. Os filhos são como os dedos da mão. Tem algum dedo igual? Não tem. Assim também você não vai ter nenhum filho igual ao outro. Talvez o João, ele precise ser corrigido de 3 em 3 meses. Mas o Jorge, que é mais danado, era o outro meu irmão, mas era o contrário, era mais danado que ele, talvez ele tenha que ser corrigido de mês em mês. Não é? Você deve se exercitar em conhecer os seus próprios filhos, o ritmo de cada um. E de acordo com o ritmo de cada um, você vai apertando os parafusos. Essa é a sua responsabilidade. E nós não podemos brigar agora dentro de casa, como cônjuges, porque nós estamos discordando da disciplina que nós devemos exercitar sobre os nossos filhos. Para que isso não aconteça, o segundo princípio é o seguinte: você não pode discutir as diferenças que você tem com o seu cônjuge na frente dos filhos. Se a esposa achar que o marido está sendo muito rosca fina, não vai discutir isso na frente das crianças. E se o marido estiver achando que a mulher está sendo muito permissiva, ele não vai trazer isso à tona numa discussão na frente das crianças. Isso tem que ser discutido de forma reservada. Pais não podem se desentender sobre alguma questão relacionada com a criação dos filhos, travando uma guerra na frente das crianças. Isso pode minar a confiança dos próprios filhos na autoridade dos pais. Olha, eles próprios não se entendem, discutem e discordam de forma grosseira e até grave. Eles entram no acirramento de ânimos. Como é que eles podem exercer a autoridade agora sobre nós? É possível que esse tipo de desconfiança possa ser inoculado no coração dos filhos. O ideal é conversar reservadamente, chegar a um consenso e comunicar a decisão a quem estiver envolvido. Né? Muitas vezes o pai está dizendo, não, deixa ir. E a mãe, não é bom ir. Ou então a mãe diz, olha, deixa ela ir. E o pai diz, olha, não é bom. Então, se recolham, conversem reservadamente, cheguem a um consenso. E digam para o filho, olha, você pode ir ou você não deve ir, de acordo com aquilo que vocês decidiram. Irmãos, pais que brigam ferozmente na frente dos filhos vão ter crianças emocionalmente desequilibradas. É algo que frequentemente você pode observar na vida de muitas famílias. Esses filhos vão crescendo com um nível de insegurança insuportável. Mas por que estão assim? Porque foram submetidos a verdadeiros vexames dentro de casa. Por que casais brigam? 8ª razão, por causa de atrelamentos indevidos fora de casa. Muitos cônjuges se desentendem porque um deles, às vezes os dois, desenvolvem relacionamentos pegajosos com pessoas fora de casa, além dos limites razoáveis. E agora a confusão vai se estabelecer. Muitas vezes esses relacionamentos, além do razoável, vai roubar tempo da família, do relacionamento conjugal.
muitas vezes vai fazer com que o cônjuge fique cansado emocionalmente porque está envolvido com uma determinada pessoa que está passando por dificuldades e agora está super envolvido naquela questão, naquele problema, e essa pessoa vai se desgastar emocionalmente. E talvez isso tenha reflexo dentro do próprio lar, na relação conjugal. E, às vezes, você tem até dinheiro, despesa envolvida nesse tipo de relacionamento além do razoável. Nós devemos reconhecer que existem circunstâncias emergenciais diante das quais um determinado casal não pode se furtar de ajudar, de chegar junto, de gastar tempo, de se envolver emocionalmente e talvez até ter que gastar algum dinheiro para remediar um acidente ou uma situação inesperada que tenha acontecido. Mas preste atenção nisso que eu vou falar. Quando esses atrelamentos se tornam crônicos, não é mais emergência. Não é mais algo que aconteceu de forma inesperada. E esse atrelamento crônico estiver comprometendo a própria estabilidade da família, então uma luz vermelha se acende. É necessário que esse tipo de compartilhamento deve ser revisado. Revisado, para que a própria família não fique prejudicada. Porque a vida da família, preste atenção nisso, a vida da família é muito mais importante do que o bem-estar de terceiros. Ah, mas os terceiros são parentes. São parentes. Nós queremos vê-los bem. Mas nós não podemos gastar tempo nos envolver emocionalmente e até gastar dinheiro para que eles fiquem bem e nós venhamos a prejudicar a nossa própria família. Não faz sentido. Aplica-se aqui até o dito popular, como é que você vai descobrir um santo para cobrir outro? Não tem lógica. Como é que você vai prejudicar a sua família para ajudar a outra família? Não faz sentido. Então, a vida da família é mais importante do que o bem-estar de terceiros. E há relacionamentos naturais que merecem ser redimensionados. Nem sempre o atrelamento desmedido se dá em função de alguma situação emergencial. Às vezes a situação se torna crônica por se passar dos limites. E preste atenção nisso, de forma inconsciente. Com amizades de trabalho, com parceiros de hobby e mesmo com parentes ou irmãos da igreja. Muitas vezes você tem esse tipo de atrelamento acontecendo e a coisa vai se complicando com o passar do tempo e a pessoa nem nota que agora está com um comprometimento tal que está prejudicando a sua própria casa, a sua própria família. Quando se perceber isso, é bom que esse tipo de atrelamento seja revisado para que a casa não sofra. 9, casais brigam por questões de ciúme. Ciúmes doentios. É comum e até indispensável que cônjuges exerçam uma espécie de vigilância saudável para com o seu parceiro ou a sua parceira. É saudável. Muitas vezes, um dos lados da relação conjugal não percebe os riscos envolvidos na relação com terceiros.
especialmente relacionamento com o sexo oposto. Parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade e até irmãos da igreja podem ser instrumentos do maligno para destroçar um casamento, um lar, uma relação conjugal. Muitas tragédias poderiam ser evitadas se houvesse um alerta vigoroso a tempo de evitar o desastre com esse tipo de situação. Porém, muitas vezes, um dos lados da relação conjugal, ou até os dois lados, desenvolve uma espécie de desconfiança improcedente, sem razão de ser, e os conflitos começam a surgir. Ciúme. Um dos lados começa a desconfiar do outro, e olha, e fala, e aí a situação complica e as brigas acontecem. Não se trata mais de cuidado mútuo, daquela responsabilidade saudável com respeito à vigilância. Já passou dos limites. Irmãos, quando isso acontece, é necessário que nós paremos para pensar, né? Todo cônjuge deve estabelecer limites no seu relacionamento com pessoas do sexo oposto. Não fica bem um homem casado cultivando intimidades com moças ou mesmo com mulheres casadas. Não fica bem. O contrário também não é recomendável. Agora, mulheres casadas sendo conselheiras de rapazes. Não é saudável. Agora, uma mulher casada sendo conselheira de um homem casado. Para com isso. Não é? Não é bom. Não está correto. Irmãos, nas amizades de trabalho, preste atenção nisso. O compartilhamento de problemas pessoais, até fora do expediente, é algo que pode gerar uma espécie de envolvimento emocional perigosíssimo. Trate das questões de trabalho com seus colegas de trabalho dentro do seu horário de trabalho. Não tem por que você estar ficando agora gastando tempo, energia e se envolvendo com problemas dos seus colegas de trabalho fora do ambiente, do horário de trabalho. Não parece ser recomendável. Na igreja, homens aconselham homens. Mulheres aconselham mulheres. Irmãos, e é bom nós atentarmos para os avisos que procedem dos nossos cônjuges que são zelosos para com a nossa própria vida. Atente para esses alertas, para o seu próprio bem. Há ciúmes doentios também em relação a pessoas do mesmo sexo, não é só com o sexo oposto. Muitas vezes o marido não suporta, não tolera, não consegue digerir o relacionamento de sua esposa com uma determinada parenta. Mas por que ele está tão aborrecido e causando problema, briga dentro de casa? Porque a esposa passou do limite no seu relacionamento com uma parenta sua, ou uma vizinha, ou uma colega de trabalho, ou mesmo uma irmã da igreja. E é possível que haja razões justas da parte do marido para esse tipo de desconforto.
A mulher está dando razão para que ele se sinta desconfortável nisso. Porém, se não as houver, né, se não existirem essas razões justas, então caracteriza assim ciúme doentio, porque é algo injustificável. Ciúme doentio, preste atenção, 3 características: preocupação exagerada. Segunda característica, reações desproporcionais àquilo que você está tratando. Terceiro, cerceamento descabido. Você não vai mais telefonar para sua mãe, né? ou para sua irmã, ou para aquela pessoa da igreja. Então, a preocupação exagerada, reações desproporcionais e agora imposição de proibições, porque, na verdade, a coisa, segundo aquele que está vendo, passou dos limites. As causas disso, as causas de ciúme doentio são variadas. Pode ser possessividade. O cônjuge nem está passando dos limites, mas o camarada não quer que a esposa fale com uma irmã da igreja ou com uma parenta sua de mês em mês, tem que falar de ano em ano. Ele quer só para ele. Possessividade. Isso é doentio, né? Insegurança, outra razão. Ciúme doentio é fruto de desconfiança infundada, pecado. Também pode ser carência afetiva. Quem tem carência afetiva está vulnerável para sentir ciúme doentio. Ou trauma não resolvido nessa área no passado. São algumas razões que nós podemos apresentar como causas do ciúme doentio. E por último, por que casais brigam? A última causa, essa daqui, ó. Ritmo sexual diferente. Muitos casais brigam porque não conseguem superar o próprio descompasso na satisfação dos seus desejos legítimos na esfera conjugal. E como é que isso acontece? O marido é acelerado e a mulher quase parando. Ou o contrário. A mulher é acelerada e o marido é quase parando. Já imaginaram isso? Nós vamos ter problemas. Porque casamento envolve também comunhão física. Deus nos criou como corpos e precisamos da satisfação dos nossos apetites sexuais dentro da esfera do casamento. Isso é perfeitamente legítimo, bom, maravilhoso, não é? E nós precisamos enfrentar esse tipo de coisa sem pensar nessa questão como se fosse um tabu que nós não podemos nem mencionar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes, descompasso na vida sexual tem a ver com problemas orgânicos. Problemas orgânicos não serão resolvidos com conversas conjugais. Você pode marcar 300 DRs. Não vai dar jeito. Porque conversa não vai resolver problemas de outra esfera que você precisa estar atento. Há muito tabu
nessa esfera da sexualidade, principalmente entre homens que são crentes. Homens incrédulos já são difíceis, né, de tratar dessas questões. Homens crentes parece que são mais fechados ainda, e resistentes. Quando se faz necessário, em muitos casos, uma consulta e uma intervenção médica, os homens se fecham. É necessário perder a vergonha e procurar um especialista no assunto, abrir o jogo e, olha, está acontecendo isso assim, 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 e eu estou precisando da sua ajuda profissional para que algumas coisas sejam remediadas. Irmãos, se os homens são complicados em procurar ajuda médica, e as pesquisas estão aí para dizer que os homens são extremamente relaxados nessa questão, há também alguns problemas que podem acarretar, no caso das mulheres, aquilo que a medicina chama de frigidez feminina. Baixo nível do hormônio feminino. Muitas mulheres, com o passar da idade, precisam passar por uma espécie de reposição hormonal. Se elas não fizerem isso, elas ficarão desequilibradas. Aquelas que sofrem da chamada tensão pré-menstrual, a TPM, outro fator que acarreta esse tipo de situação. E o uso de alguns medicamentos específicos. Nem todos os medicamentos nessas esferas que eu vou mencionar, eles produzem esse tipo de esfriamento, mas alguns sim. Algumas mulheres tomam antidepressivos, e alguns antidepressivos causam esse tipo de esfriamento na libido da própria mulher. Alguns anticoncepcionais produzem também esse tipo de coisa, e antihipertensivos. Essas três categorias precisam ser observadas. Se algumas mulheres usam esses medicamentos nessas áreas, precisam estar atentas para esses efeitos colaterais. Com o amadurecimento do casal, é normal a diminuição do próprio apetite sexual. As mulheres passam pela chamada menopausa. E os homens também experimentam um período de significativa mudança hormonal chamado de andropausa. Mulher tem menopausa, homem tem andropausa. E você tem sintomas parecidos e sintomas que causam uma espécie de diminuição do vigor sexual. Nesses casos, a medicina alerta para uma compreensível redução do próprio apetite sexual na parte tanto do homem quanto da mulher. No caso dos homens, os especialistas dizem o seguinte: olha, muitas vezes a perda, olha lá que coisa interessante, a perda do apetite sexual relacionado com o avanço da idade tem a ver com excesso de peso. Sabia disso? Com diabetes. A hipertensão descontrolada abate o homem. E uma dieta desequilibrada são fatores que contribuem significativamente para a diminuição do desejo sexual masculino. Por que casais brigam? Por tantas e tantas razões. Talvez você tenha outras razões para
acrescentar nessa lista, que é aleatória. Nós não temos nenhuma ordem de importância e nem de frequência. Mas preste atenção no texto bíblico que eu mencionei, Efésios 5, 21. Se nós temos problemas de relacionamento na esfera conjugal, o apóstolo diz, olha, sujeitando-vos se sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Preste atenção que é uma recomendação que só pode ser dada para crentes. Por que só para crentes? Como é que você quer que o incrédulo reaja, tendo como princípio para a sua reação o conhecimento do temor do Senhor? Não tem. Preste atenção que o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quem não tem o temor de Cristo não pode obedecer o comando. Não tem como obedecer o comando. Preste atenção no texto que você tem a solução das questões espirituais envolvendo cônjuges, crentes. Preste atenção nisso, é sempre uma via de duas mãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros. Tem uma mutualidade. O apóstolo recomenda a reciprocidade no tratamento das questões de relacionamento. E por último, preste atenção no verbo, sujeitando-vos. É um particípio no original, mas o sentido desse particípio é de imperativo. Na verdade, você tem um comando. Significa dizer o seguinte, que nenhum crente tem o direito de se esquivar, porque todas as ordens de Deus são possíveis. Então você não pode ouvir, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, você como crente não pode dizer assim, olha, eu não tenho condições de chegar nesse ideal. Então você está querendo dizer com isso que Deus lhe deu uma ordem que você não é capaz de obedecer? Isso não existe nas Escrituras. Se você quer resolver questões espirituais à luz dessas várias causas ou de outras causas, que talvez você possa acrescentar, o conselho está aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a orientação das Escrituras para nós. Deus eterno, nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, a entendê-la, a guardá-la no coração e a colocá-la em prática em todos os momentos da nossa vida, especialmente naquelas horas de crise que são tão comuns, que passam na existência de todos aqueles que professam o teu nome. E queremos pedir a tua bênção, Senhor, para os nossos lares, especialmente para a relação conjugal. Que o Senhor seja misericordioso e abençoe cada cônjuge aqui presente nesta noite, para que o relacionamento entre aqueles que um dia, diante do teu altar, fizeram votos de fidelidade, possam observá-los à luz do temor que devem demonstrar para com a tua pessoa. Tem misericórdia, Senhor, de cada família, dos filhos que estão sendo criados por cada servo teu, para que essa relação entre pais e filhos seja uma relação digna do teu nome, que possa espelhar a autoridade que o Senhor exerce sobre nós, e possamos fazer isso com alegria, não gemendo,
Abençoa também o relacionamento entre filhos, para que seja um relacionamento mais do que respeitoso, seja um relacionamento fraterno entre crentes que professam o teu nome, para que através da nossa família nós possamos dizer para o mundo que verdadeiramente abraçamos o evangelho que faz sentido e que modifica aqueles pendores pecaminosos da nossa conduta, para que possamos nos comportar de forma adequada, proveitosa, justa, para a glória do teu próprio nome. Nos abençoa como igreja, derrama sobre cada um de nós a tua graça, o teu favor, e nessa semana que se inicia, ajuda-nos a dar-nos a tua orientação, nos conduz de forma correta no trilho da tua vontade. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus, diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.